A vitória do Fluminense foi justa sobre o Flamengo, claro, esportivamente falando, porque não teve erro de arbitragem, o VAR foi lá, corrigiu bem, né, anulou tanto o pênalti que não foi, quanto também o próprio gol, que estava impedido, o Gabigol impedido. Então, esportivamente foi justa. E a torcida do Fluminense em êxtase, porque foi a terceira vitória seguida do tricolor sobre o maior rival. Mas aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: tem que comemorar muito essa vitória? Será? Tenho minhas dúvidas, hein? Futebol Raiz é aqui nos Enterrados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, e aqui você sabe, torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique. Se você não é inscrito, se inscreva, precisamos muito da sua inscrição para ajudar o canal aqui a crescer. Seremos, com a sua ajuda, a maior mídia independente que fala de futebol aqui no YouTube, a maior e a melhor. Contamos com você. E claro, esmaga o botão de like para ajudar também. Gente, é o seguinte, muita gente, muitos torcedores do Fluminense torciam, ou pelo menos disseram que iam torcer para o Flamengo nesse jogo, porque caso o Flamengo ganhasse, ainda mais se fosse uma goleada, o Abelão estaria na corda bamba, mesmo sendo aí o começo de temporada. Não aconteceu, e talvez não tenha acontecido desses tricolores torcerem mesmo contra o próprio time. Mas Essa vitória pode mascarar e muito o Fluminense para o restante da temporada. E por que eu digo isso? Porque o Abel ganhou uma moral, e é claro que vai ganhar ganhando do Flamengo, é claro que ele vai ganhar uma moral. Se ele foi vaiado no último jogo contra o Audax, Angra Audax, o possantíssimo Angra Audax, que é o lanterna do campeonato com 1 ponto em 3 jogos. O Fluminense ganhou por 1-0, mas a torcida vaiou o Abel porque queria o Ganso em campo. O Abel não colocou o Ganso e no segundo tempo falou: não, eu não ia tentar fazer mais um gol, eu tentei que o Audax não fizesse o gol de empate. Pô, Abel, tá de sacanagem, né? O último colocado do campeonato contra o Fluminense aí, que mesmo sendo veteranos, mas cheio de reforços, com um elenco, digamos, qualificado. Pô, aí não dá. E claro que contra o Flamengo a gente já imaginava que o Abel fosse realmente entrar muito retrancado. E não teve outra opção, na verdade não foi de outra forma. O Fluminense entrou com 3 zagueiros, Felipe Melo ali sendo zagueiro e ora meia, né, volante, mas no papel inicial zagueiro. 2 laterais, que eram mais laterais do que elas, porque passavam um pouco. 2 volantes e 3 atacantes, digamos assim. Tudo bem, são atacantes, mas o Fred não se mexe, a gente sabe disso. Agora, os 2 outros, o Bigode, que já é meio veterano, e também o Luiz Henrique, voltavam o tempo todo para marcar, perseguir os jogadores do Flamengo. E mesmo assim, o Fluminense tomou pressão. E o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, mais uma vez teve uma ótima atuação, uma atuação sensacional, brilhante, e defendeu bolas espetaculares que garantiram essa vitória do Fluminense desde o começo, desde o primeiro minuto ali, naquela chance que o Gabigol chutou, e ele pegou, e também no final, já quase no suar do gongo, no apito final do juiz. Ou seja, o Fluminense poderia ter perdido esse jogo só no primeiro tempo por uns 2-0 ou mais. O Flamengo teve 2 chances claras de chegar na cara do gol e não fez. O pênalti, tudo bem, já falou aqui, não foi, sem problema. Mas o Fluminense jogou muito mal. Não viu a bola, uma marcação individual terrível, dando muitos espaços. E olha que o Flamengo jogou muito mal também. E aí que tá a grande diferença. O Flamengo do Paulo Souza ter perdido pode ser uma vantagem, por quê? Porque todos viram o que não deu certo no time do Flamengo. Todos viram, a gente vai falar do Flamengo já já. Mas por enquanto no Fluminense, o Fluminense deu sorte e acabou vencendo o jogo. Só que foi uma boa por essa moral toda que o Abel provavelmente vai ganhar? Já no segundo tempo o Fluminense conseguiu ali um leve equilíbrio porque, óbvio, o Flamengo era o segundo jogo, né, dos titulares, do grupo principal. Tava calor, tava quente, abafado pra caramba. No estádio, eu tava lá, pude sentir isso, até porque tinha chovido muito, depois abriu o maior sol, ficou mais quente, parecia uma sauna úmida aquilo lá. Enfim, os jogadores do Flamengo sentiram, os do Fluminense conseguiram ali igualar mais ou menos, um pouquinho ali, mas mesmo assim não foram superiores, ainda foram um pouco inferiores ao Flamengo no segundo tempo, mas conseguiu aí com as substituições, pelo menos, o Abel trocou ali 6 por meia dúzia e conseguiu dar ânimo, né, fôlego novo pro time. Mesmo assim, o Fluminense ainda não teve as melhores oportunidades.
e o goleiro, como eu falei, o Marcos Felipe salvou até o final, salvou principalmente no final, né, quando o Fluminense fez 1-0 com o John Arias. O Fluminense também se beneficiou porque o Flamengo estava completamente fora de si, né? Além de estar mal fisicamente, além de estar mal sem ritmo de jogo por si só como um todo, ainda estava completamente destemperado. Enfim, aquela questão toda do Vitinho, aquela expulsão justa, justíssima. Aliás, o Vitinho merecia ser mais expulso do que o Calegari, porque partiu ali, quem perdeu a cabeça primeiro foi o Vitinho. Enfim, o Diego no começo. Aliás, o Diego é um episódio à parte, vai falar quando for falar do Flamengo daqui a pouquinho. Aliás, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar do Flamengo agora, porque, de fato, já falamos tudo que a gente tinha para falar do Fluminense, que mereceu a vitória, merece os parabéns, claro, futebol é isso, venceu por 1-0, mas aquela história, até onde vale essa vitória para o restante da temporada? Já o Flamengo, como eu disse, tem essa questão toda de ter ido muito mal nessa questão de formação tática e mesmo assim muito melhor do que o Fluminense, no primeiro tempo principalmente, como eu já falei, só que o Paulo Souza está conhecendo o elenco, então isso vai servir, por mais que ele tenha dado uma entrevista coletiva muito ruim, falando coisas que obviamente ninguém concorda, ninguém enxergou, mas o Paulo Souza viu, né? Ele pode não ter falado aquilo que ele pensa, enfim, ele pode ter desconversado, mas ele viu e não é bobo. Obviamente ele viu que não deu certo o Diego ali naquela função. O Diego estava completamente perdido. Aliás, quando o Diego joga numa posição assim, com 2 volantes atrás dele, ele fica completamente perdido. A gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre... Eu filmei lá do estádio o posicionamento do Diego ao longo do jogo, em vários momentos. Ele, tanto no Flamengo com a bola dominada, o Flamengo com a posse de bola, quanto quando o Flamengo não estava com a posse de bola, o Diego ficava completamente perdido, ninguém tocava nele, ele não sabia aonde atuar, em que espaço que ele deveria preencher, ou seja, um desastre. E ele, obviamente, não devia nem ter começado o jogo, assim como deveria ter sido substituído no intervalo, já que começou. Ou até antes do intervalo mesmo, né? Só que acabou não acontecendo. E aí o que acontece com isso? Além disso, o Gabigol ficou isolado, né? Porque o Arrascaeta ficou esse homem mais próximo ali do atacante, que no caso era só o Gabigol, já que o Bruno Henrique não pôde jogar. E aí o Flamengo jogou também de uma forma muito engessada, jogou ali com 3 zagueiros, já que o Felipe Luiz foi quase como se fosse um Felipe Melo, né? Ele revezava ali com o Arão, mas ele foi muito zagueiro também, além de lateral, enfim, trocavam de posições ali. Mas 3 zagueiros, 2 volantes, o Diego, que não era nada, nem uma coisa nem outra, o Arrascaeta, 2 alas, que aí foram alas mesmo, o Rodinei e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro de ala não dá, porque ele é muito lento, né? Enfim, não tem aquele fôlego para ser um ala, mesmo que seja pela esquerda. E aí, na frente, o Arrascaeta, que também se prejudicou, claro, pelo fato de só ter o Gabigol na frente dele. E o Gabigol não é um centroavante de referência, muito pelo contrário. O Gabigol é um jogador que flutua, que volta, que dá assistência. E o Paulo Souza defendeu isso e claro que não tá certo, né? Se fosse o Pedro ali, teria sido muito melhor empregado, o Pedro teria sido muito melhor pro time, porque sim, o Pedro é um jogador de referência. O Gabigol, ele tinha que fazer, digamos assim, a assistência sair para fazer a jogada, mas não tinha com quem fazer, tinha muito pouca gente ali chegando. O Diego, como eu já falei, era uma peça nula. E aí o Arrascaeta não tinha para quem trabalhar essa bola, para quem armar o jogo, ele tinha que ser quase como segundo atacante. Ou seja, não tinha muito cabimento tudo isso. E claro, como eu falei, Everton Ribeiro ali de lateral esquerdo, pouquíssimas vezes chegou ao fundo para cruzar, o que é mais um impeditivo. Até porque o Gabigol não é tão bom de cabeça e os próprios zagueiros não foram tanto ali para cabecear, não tiveram nenhuma grande chance de cabeça, não é isso? E olha, vale ressaltar também aqui o Andreas Pereira, como ele foi mal no jogo, principalmente no segundo tempo, sem ritmo, sem intensidade. Desse jeito, meu amigo, acho que vai ficar difícil, hein? O Flamengo vai contratar o Andrés em definitivo assim? Não sei, não é que vai ficar difícil, mas vale a pena mesmo pagar 8 milhões de euros por um jogador que, enfim, entregou aquela bola da Libertadores. Bem, já fez coisas positivas, mas ainda não se firmou efetivamente no time do Flamengo? Aí eu deixo pra você responder. É isso, antenado. Valeu demais a nossa entrevista com o Paulo Souza, a nossa pergunta, né? A minha pergunta pro Paulo Souza na coletiva também tá aqui no card, você pode conferir. Agradeço demais se você assistiu até aqui, valeu mesmo. Se você é inscrito no canal, se você dá o seu like, muito obrigado por nos ajudar aqui no YouTube, essa empreitada. Somos aí um oásis nesse meio da comunicação esportiva aqui atualmente no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente no Brasil. É isso. Valeu demais, muito obrigado. Até a próxima. Antenados na jogada, torcemos sem parar.